noite. Boa noite. Nossa, é sempre uma honra vir até aqui, é sempre uma honra falar em nome de Jesus. E hoje eu trouxe uma passagem para vocês, é uma parábola. É a parábola da figueira estéril. E eu vou ler ela para vocês e vou trazer a interpretação do livro da Dona Terezinha de Oliveira, né? Que nos deixa muita saudade, uma oradora, uma estudiosa do Espiritismo. E aí a gente vai trazendo junto algumas partes do livro dos Espíritos e alguns comentários que podem gerar grandes reflexões, creio eu. Para mim foi muito importante essa leitura, embora o Evangelho todos nós tenhamos visto várias vezes, né? O difícil é praticá-lo, mas é sempre importante a gente ter momentos de reflexões acerca das parábolas de Jesus, porque elas nos trazem conhecimento que dá para ser aplicado em todas as épocas da humanidade. A parábola fala assim. Essa parábola ela foi narrada por Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. E ela fala assim: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar fruto nela, mas não o achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que está ela ocupando a terra inutilmente? E respondendo ele, disse: Senhor, deixa por mais este ano, até que eu cave em roda e lhe deite adubo. E se não der fruto, bem está, mas se não, cortá-la-ás. Na Palestina, era comum plantar outras árvores no vinhedo para aproveitar bem o terreno. Por isso, essa figueira está entre uvas, né? E isso era para fazer aquele aproveitar bem o terreno. Então, essa figueira, ela estava bem cuidada. Estava bem situada, cuidados necessários não faltavam. Por que não dava frutos? Só lhe vinham galhos e folhas. Acaso sofreria de alguma anomalia ou insuficiência na sua organização celular? Isso já durava 3 anos. Aí o dono falou para o viticultor: corta. Para que está ela ocupando a terra assim inutilmente? A ordem tem sua razão de ser. O solo precisava ser bem aproveitado. Não produzindo, a figueira o tornava inútil. Apenas deixar por deixar, nada mudaria. Mas o viticultor se propunha a prestar cuidados especiais. O viticultor falou: deixa aí mais um pouquinho, né? Eu vou cavar em volta, vou colocar adubo, pode tentar mais um pouco. Se não der certo, aí você corta. E eu vou me apegar a parte em que ela aplica essa parábola à nossa atualidade. E a Dona Terezinha vem falando assim para nós, né? Que significado poderíamos tirar hoje para nós desse ensino? Os humanos somos seres espirituais e imortais. Pela reencarnação, Deus nos plantou na terra.
E aqui estamos ocupando o seu solo e utilizando os seus recursos, tendo a obrigação de dar frutos. Frutos de que tipo? Curiosamente, a figueira não produz frutos, mas flores inclusas, uma floração interna. É um símbolo muito apropriado para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos seres humanos. É o desabrochar de todas as potencialidades intelectuais, de todos os atributos e faculdades espirituais a serem evidenciados pelas virtudes e boas obras. Então, o que ela fala é que o figo simboliza esse desabrochar interno, né, das faculdades espirituais. Esse é o fruto principal que o ser humano deve apresentar. E para produzi-lo, é para produzi-lo que nós estamos encarnados na Terra. Ninguém deve viver de modo inútil. Cada um de nós é célula viva e valiosa do grande organismo chamado humanidade e deve nele desempenhar bem sua função. Todos usam o solo do planeta, todos consomem os seus recursos e todos têm a obrigação de produzir adequadamente, segundo as suas possibilidades. Há séculos, Deus espera pacientemente pelo desenvolvimento intelecto, moral da humanidade, pelo progresso de cada um de nós. É interessante aqui que ela fala também do progresso intelectual. Em várias épocas, enviou viticultores espirituais, missionários capazes e amorosos para ajudar que a humanidade alcance maturidade e saiba implantar na terra o reino de Deus, pela justiça, fraternidade e espiritualização de todos. O maior de todos esses mensageiros foi Jesus. E agora, né, mais historicamente, mais atualmente, nos enviou o Espiritismo para nos mostrar, evidenciar, através da assistência dos bons espíritos, com o testemunho dos próprios mortos, as consequências felizes ou infelizes que nos esperam no além, conforme nos fizermos figueiras produtivas ou não. Então, o que esse texto nos convida a pensar, né? Vários missionários, nós somos as figueiras, e vários missionários já vieram aqui afofar nossa terrinha, colocar adubo, aguar, e o Pai Criador está aí. E Jesus já pediu há muito tempo, espera mais um pouquinho, não corta não. E foi mandando missionários para nós. Allan Kardec, que organizou os livros, né? Porque a gente sabe que o Espiritismo, para nós, é a terceira revelação. Quando ele fala, virá o Espírito da Verdade, que ficará convosco para todo sempre, é o Espiritismo. É esta a nossa terceira revelação para nós, já está revelada. E várias oportunidades nos foi dado. E esse é o momento da gente repensar. Será que eu estou florescendo? Já que não é fruto? Será que eu estou? E estamos em setembro, né? Bem
É mês de florescer. Vamos buscar florescer. Florescer espiritualmente, né? Temos que... Cada um sabe das suas possibilidades. Pé de manga não dá para aqui. Ninguém vai exigir que a gente dê o que a gente não pode. Ninguém cresce aos saltos. Mas precisamos sair da preguiça, sair da indolência e buscarmos progredir. Se mesmo após tanta ajuda espiritual, nós ficarmos indiferentes, recalcitrantes à obrigação de dar fruto, o que é de se prever que venhamos a ser cortados do planeta Terra, indo encarnar em mundos inferiores e lá sermos submetidos a processos mais enérgicos do desenvolvimento intelecto e moral. Faz tempo, em várias palestras, em várias leituras, nos vídeos, em várias até religiões de um modo diferente, nós somos chamados a pensar nesse momento dessa passagem para esse terceiro milênio. E é muito sério. Nós temos visto o mundo se transformando, tragédias acontecendo onde antes não aconteciam. A intuição cada vez mais aguçada, a mediunidade e a sensibilidade cada vez mais aguçada nas pessoas. É necessário que não tenhamos vergonha de sermos cristãos, que não tenhamos vergonha de trabalhar em prol do Mestre e que venhamos deixar florescer em nós as nossas faculdades espirituais e que busquemos, cada um de nós, lapidar, pois cada um sabe de que material é feito. Cada um sabe onde precisa ser forjado para que brilhe a sua luz. Somos todos filhos de Deus. Somos todos pedras preciosas, filhos importantes para o Pai Criador. É necessário que deixemos brilhar a nossa luz. Mas para isso, às vezes somos ceifados, forjados duramente. E dói. E dói. Todo o processo de depuração é dolorido. E é nessa hora que a nossa fé tem que crescer. É nessa hora que temos que trazer a nossa entrega mais pura a Deus, a nossa crença desse equilíbrio maior do universo. Tem que estar tudo certo. E nos conectarmos com o nosso eu superior, com os nossos espíritos de luz, com Deus. Não importa o nome, importa muito mais a nossa vibração, a nossa atitude e a nossa vontade de crescer dentro do amor. Como a figueira dessa parábola está plantada na vinha do Senhor, enderecemos o ensino, mais especialmente aos que já estão a trabalho do Senhor, aos que já estão trabalhando na seara espiritual, aos religiosos de modo geral. Há muito estamos reencarnando nesse planeta. Nessa reencarnação mesma, já estamos aqui há bastante anos, aqui a maioria. Né? Eu já estou por aqui faz tempo. Né? Estamos produzindo bem
que podemos e devemos oferecer para a humanidade? Ou será que pela justiça divina já deveríamos estar cortados da vida neste planeta por sermos improdutivos? Quer sejamos líderes espirituais, religiosos ou não, certamente nossos guias e protetores têm rogado a Deus que nos dê um pouco mais de tempo, porque querem se empenhar junto a nós, procurando modificar nossa situação. Quanto eles vêm se empenhando nisso. Cavam a terra, revolvem ela ao nosso redor, modificam situações da nossa vida para que despertemos e prestemos mais atenção no que está acontecendo. Adubam-nos com oportunidades renovadas de ensino, exemplos e estímulos do bem. Tudo para que nós resolvamos a dar frutos, para que comecemos a melhorar atitudes e sentimentos e nos tornemos úteis, prestativos e fraternos. Como estamos reagindo a tanto empenho e dedicação? Não sejamos figueiras estéreis. Aproveitemos o concurso do espiritismo e dos bons espíritos para conseguirmos produzir em nós mesmos e no mundo os frutos dos bons sentimentos, das boas ações. Pois Jesus, nosso mestre amado, tem fome deles. Na pergunta 657 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de uma certa maneira, falando sobre a omissão. E eu quis trazer ela aqui, sabe? Que achei que dava para juntar com essa parada. Kardec fala assim: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Não. Ao que os espíritos respondem: não. Pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, em Deus, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação, na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. E nessa mesma pergunta, o autor nos remete à pergunta 640, que é um pouquinho antes, que eu vou pedir licença para vocês para ler na íntegra, porque realmente o complemento é importante. Aí ele pergunta assim, na pergunta 640: aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpado no mesmo grau? É como se cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Então, a gente, além de ter que fazer o bem, não pode aproveitar do mal que o outro faz. Aí muitos de vocês podem pensar assim, né? Imagina, eu não me aproveito do mal que ninguém faz. Eu ainda convido vocês a refletir. Será? Às vezes,
gente não pensa direito, não tá assim. Mas aquela conversinha que não vai trazer bem nenhum, que a gente dá uma risadinha junto, a gente já não tá aproveitando. Aquela conversa que a gente não se coloca, que a gente se omite, porque a gente tem medo de ficar queimado, de ser a chata. Será que a gente já está aproveitando do bem? Porque a gente sabe que às vezes basta um arzinho da graça, a gente já está integrado, né? Porque a fofoca é assim, a conversa é difícil a gente contrapor a humanidade quando ela vem num caminho. E a maioria está pensando outra coisa e a gente fica, olha, eu não concordo, ou a gente fala alguma coisa ao contrário. A gente não precisa ser indelicado. Tem maneiras, tipo, mas a gente não pode compactuar com o mal. Então, nossa, mas eu nem percebi. Será? Mas então também você está com preguiça mental, que também não é certo. Temos que desenvolver a nossa mente para pensar no que falamos, no que fazemos. Não somos mais crianças na evolução espiritual, já estamos pelo menos adolescentes. Né? Está na hora da gente começar a raciocinar. E eu ainda convido vocês a escutar mais uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 642. Onde Kardec pergunta assim: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. Aí ele responde, os espíritos respondem, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, eu estou trazendo aqui porque amarrando a parábola com o Espiritismo, com pergunta dos Espíritos, vamos falar assim, é coisa da boca da elétrica. E agora eu vou trazer um pensador que eu gosto muito, Martin Luther King. Eu gosto muito dessa frase dele, né? Ele falou perfeitamente dessa sua preocupação. Numa célebre frase muito conhecida. Já tem, a gente já está sorrindo que ela conhece, já sabe o que eu vou falar. Mas é muito bacana. Ele falou assim, o que me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Gente, eu realmente arrepiei, literalmente. É muito forte. E quanto que eu não vejo a nossa humanidade, a nossa sociedade, as pessoas mais íntimas, as pessoas que eu convivo, omissas. É claro que a gente tem que se preservar fisicamente. A gente pode fazer muita coisa. Pode fazer alguma coisa? Pode. Eu lembro, meu marido fala, qualquer hora vai acontecer alguma coisa com você. Deus sabe, Deus protege. Não aconteceu nada de grave. Eu lembro uma vez, faz muito tempo, eu era bem mais novinha, eu tinha um aninho, e uma moça apanhando o namorado na rua. Eu abri a porta do ônibus, parei, porque eu não tenho força para nem vou entrando nele. Falei assim, entra aqui, corre. Ela falou, não. Eu falei, então tá, mas a gente tem que dar oportunidade. As pessoas passam como se não fosse nada. Passam na rua, né? Vê um ser humano ali, dá pra falar oi. É claro que a gente não precisa da gente ser íntimo de alguém para dizer boa tarde, boa noite. E se tá acontecendo alguma coisa grave, dá pra gente, às vezes, interferir sim. Eu lembro uma vez meu pai, agora eu lembrei dessa situação, não vou contar. Mexeu tanto com ele, coitado. A gente morava em Campinas. Tudo bem que é uma cidade perigosa, maior, as pessoas têm medo de se envolver. E morávamos numa casa assim, geminada, lá no centro de Campinas. E meu pai estava
com uma escada na segunda parte. Começou no segundo pé direito, sabe, da escada. Sei que ele queria mexer. E ele caiu na escada, arrebentou o degrau e foi passando e rasgando a perna dele o prego. Um mocinho passou na rua, uma pessoa passou e falou, segura aí, e foi embora. Ele falou, não podia ter apertado a campainha, não precisa fazer muito, apertava a campainha. Pra minha mulher descer, né? Alguém abrir a porta. Porque se você tá na frente da sua casa, você pensa, custa alguém apertar a campainha pro outro. Você perdeu o dia de serviço. Bater na porta, ver se o outro morreu. As pessoas estão assim. Eu já vi gente falar, aconteceu um acidente, não precisa todo mundo ficar ali, atrapalha. Mas vamos ver se já foi socorrido. Né? As pessoas estão muito alheias a tudo. Vou fazer selfie. Aí não resolve, né? Já aconteceu, não tem o que fazer. Já tem quem está cuidando, tudo bem, não tem que juntar muita gente. Mas a gente pode e deve ajudar no que a gente pode. Não temos que ter preguiça. A preguiça faz mal, a gente é responsável por nossa preguiça. Aí eu gosto de trazer um conto, alguma coisa pra gente lembrar que é mais fácil do que as leituras do Livro dos Espíritos, né, que marca mais. Aí eu achei um conto de um autor desconhecido, mas achei interessante para quem gosta sempre de fugir do caminho, para ir para o caminho mais curto, né? E é um ótimo texto para a gente refletir sobre a preguiça. Zé, vou contar a história do Zé para vocês. Zé era uma dessas pessoas que vive fugindo das dificuldades. Sempre procurou o caminho mais curto e cômodo. Era mestre em atalhos. Nem sempre suas soluções eram as melhores, mas sempre estavam de acordo com seus próprios interesses. Sofrimento era uma palavra que simplesmente não existia no dicionário do Zé. Tudo que pudesse provocar algum desconforto era imediatamente colocado em segundo lugar. Coisas como solidariedade, amor, desinteressado, perdão, caridade, nem passava na cabeça do Zé. Ele fazia nada pelos outros, tomava sempre o caminho mais curto. Um dia o Zé morreu. E chegou no céu. Encontrou São Pedro em frente a uma grande porta com uma imensa cruz de mais ou menos assim uns 5 metros. O Zé saudou o santo com aquela intimidade de um velho conhecido, do jeito que ele fazia com os amigos para se dar bem, nos bares da vida, quando queria pedir algum favor. Falou, Zé, falou. Aí, ele já foi logo perguntando, qual o caminho mais curto para o céu? São Pedro respondeu, seja bem-vindo, Zé. A porta é por aqui mesmo, entra. Entra, caralho. O Zé entrou, viu uma longa escada, bastante estreita e pedregosa, e perguntou imediatamente, como fazia nos velhos tempos. Tem um caminho mais curto? São Pedro respondeu com ternura e autoridade. Não, Zé, o caminho é esse mesmo. É por aqui. Todos que entram no céu passam por aqui. E tem mais. Você deverá levar essa cruz até lá. São apenas 5 quilômetros de caminhada. Você é gente que não estava acostumado a fazer esforço, Senhor. Imagina que jeito ele ficou. Zé olhou para a cruz e pensou com seus botões. Vou dar um jeitinho. Agradeceu e saiu com sua cruz, né? Em direção ao paraíso. Caminhou
quilômetro sem dificuldades. Foi então que viu um serrote esquecido no chão. Olhou ao redor, não viu ninguém e não resistindo à tentação, cortou 1 metro da pista. Já me dei bem, né? Já tirou um pedaço. Continuou o caminho, mas levou junto de si o serrote. Mais 1 quilômetro, ele falou, não estou aguentando. Mais 1 metro cortado da cruz. Mais 1 quilômetro, outro metro cortado da cruz. Gente, quando faltava apenas 100 metros para chegar no céu, só havia mais 1 metro da cruz. E lá ia o Zé, carregando a cruz sem dificuldade. Todo maneiro, todo faceiro, né? Aquele boa praça, como sempre fez durante sua vida. Foi então que aconteceu o inesperado. Para chegar até o céu, seria necessário atravessar um precipício. A distância até a outra margem é de 5 metros. O Zé podia ver apenas um fogo intenso no fim do precipício. Faltou coragem. Ele não seria capaz de saltar tão longe. Desanimado, sentou. Lembrou então a oração do anjo da guarda, que aprendera com a sua avó. Começou a rezar. E logo o seu anjo da guarda apareceu e perguntou: Ei, Zé, o que você está esperando? A festa lá no céu está uma maravilha. Você não está escutando a música e as danças? Por que você está aqui sentado, Zé? Zé respondeu: cheguei até aqui, mas tenho medo de pular esse precipício. O anjo então exclamou: ora, Zé, use sua ponte. Que ponte? Perguntou Zé. E o anjo respondeu: aquela que São Pedro lhe deu lá na entrada. Onde está sua ponte, Zé? O Zé, compreendendo seu grande erro, respondeu tristemente ao anjo: eu cortei. Ai, ai. É claro que esse conto é apenas uma anedota para ilustrar nossa reflexão. Mas eu lhes pergunto: quantas vezes não deixamos de produzir? Passamos o dia preguiçosamente sem fazer nada para o próximo, nem para nós mesmos. E a espiritualidade nos procura, nos dá a oportunidade de servir, nos inspira, como o vinhateiro que cavucou e adubou ao redor da figueira. Quantas vezes? Quantas vezes nós não cortamos queremos que cortamos nossa cruz? Ele nos dá a oportunidade todos os dias para aprender. E às vezes a gente ainda não aprende, ele fala com Deus: espera um pouquinho, eu dou outra, eu ponho mais adubo. Mas a gente vai lá e corta de novo, a gente não vê. É muito sério isso. Ao mesmo tempo, é tão maravilhoso, quando a gente aproveita as oportunidades, porque à medida que a gente carrega a nossa cruz, a gente fica mais musculoso, a gente fica mais fortalecido espiritualmente e faz bem fisicamente e espiritualmente principalmente. É tão maravilhoso quando a gente não nega a nossa cruz, aceita, não com tristeza, mas com alegria, agradecendo a Deus que cavucou a nossa terra mais um pouquinho e nos deu a oportunidade de servir. É tão maravilhoso porque o céu já começa a morar em nós agora, porque a gente já fica mais feliz agora. É tão maravilhoso quando a gente consegue ter essa entrega. E quem não teve ainda dá tempo.
passando por outra fase, igual já falei. Urge que busquemos evoluir junto com a Terra. Depois não adiantará reclamar. Ainda é tempo de renovação. E eu termino essa explanação desejando a todos nós que possamos arregaçar as mangas e trabalhar em prol do nosso aprimoramento espiritual, mental e intelectual. Que todos nós desejo encontrar, que a gente passe do outro lado, que a gente se encontre e que a gente já comece a ser feliz hoje. Porque quando a gente consegue sentir na pele e aceitar que tudo que acontece está tudo dentro da lei de Deus, a gente mesmo com as dificuldades, a gente já começa a ser feliz hoje, do jeito que a vida tiver. Muito obrigada a todos vocês por me ouvirem.